Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Do versículo 1 ao versículo 10. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como de um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora, vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, é como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus discípulos que se dirijam a Galiléia. Lá eles me verão. A crucificação de Jesus foi um dos atos mais cruéis da tradição romana. Era uma forma de execução pública, extremamente dolorosa, vergonhosa e reservada para os maiores criminosos do Estado. Esse foi o destino que Jesus enfrentou. Não porque tenha cometido pecados, não porque tenha feito algo para merecer a cruz. Mas pelos nossos pecados, ele foi injustamente condenado. Sofreu, foi pregado numa cruz e morreu. Mas aquilo que parecia ser o fim de toda a história, se tornou o início de algo extraordinário. Ao terceiro dia, a pedra que estava sobre a porta do sepulcro não foi capaz de conter aquele que é maior do que o céu e a terra. E Jesus então ressuscitou. A pedra removida, o túmulo vazio e a morte vencida. A ressurreição de Jesus, ela se tornou o maior sinal, o extraordinário sinal do amor e do poder de Deus por cada um dos seus filhos. Através da sua morte e da sua ressurreição, nós temos a garantia de que o mal, ele não tem a última palavra em nossas vidas. E que em Cristo há novidade de vida, vida nova, abundante e eterna. Afinal, foi o próprio Cristo que declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa ressurreição, ela não é apenas um evento do passado, como alguns possam crer. Mas, acima de tudo, ela é um convite para o presente, para os dias de hoje. Em Jesus, nós somos chamados a ressurgir a cada novo instante da nossa vida. Nós somos convidados a deixar para trás aquilo que nos prende, abandonar os pecados
que tentam nos desviar a atenção do olhar pleno de Cristo, que nos chama irresistivelmente e graciosamente à sua presença. Somos convidados a nos afastarmos do pecado e, ao mesmo tempo, nos aproximarmos de Deus para viver uma vida nova e renovada, cheia de fé, de esperança e de amor. Uma vida com propósito, não uma vida como homens e mulheres têm vivido ao longo dos séculos na humanidade, mas uma vida que sabe o porquê e o para quê se vive cada dia da existência. A palavra, ela nos lembra de que fomos sepultados com Jesus na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus Pai, assim também nós todos, transformados em seus filhos, feitos seus discípulos, andemos em novidade de vida. Que esta seja a grande mensagem que a Páscoa nos traz no dia de hoje. Uma mensagem de renovação, uma mensagem que, acima de tudo, nos convida a viver esse Evangelho de forma integral, com uma esperança ressurreta. Afinal, aquele relato que nós lemos do capítulo 28 e todos aqueles que antecedem a ressurreição de Jesus e mesmo após a ressurreição de Jesus, os apóstolos de Cristo estavam assustados. Eles estavam inquietos. E por mais que para eles a ressurreição de Cristo fosse uma vitória, fosse um presente, afinal, o que significaria aquele gesto? Que consequências trariam a ressurreição de Jesus? Se o Mestre passou pela morte e pela cruz, o que reservava o futuro para eles? Os discípulos, eles não tinham a plena consciência de tudo o que estava acontecendo. Eles tiveram dificuldades e o próprio Tomé demonstrou-se duvidoso com a possibilidade de que Jesus de fato tivesse ressuscitado. E ele mesmo disse aos seus irmãos e colegas: de modo algum Jesus fez isso. Eu só vou acreditar, eu só vou dizer que sim, que Jesus ressuscitou, se eu tocar as suas feridas, se eu tocar no seu lado, se eu ver com os meus olhos e tocar com as minhas mãos, que de fato Jesus ressuscitou. Num outro momento, quando os discípulos estavam reunidos, Jesus se colocou no meio deles. E Tomé estava entre o grupo dos que estavam ali. E de repente aquele espanto. Afinal de contas, Jesus nunca havia chegado entre os discípulos daquela forma. Jesus, antes da sua morte e da sua ressurreição, andava com os discípulos, entrando de porta em porta e vivendo uma vida como qualquer ser humano. Mas naquele momento, Jesus já estava com seu corpo glorificado. Então, Jesus, do nada, aparece no meio deles e olha para Tomé e diz: Tomé, põe a mão aqui no meu lado. Tomé, põe a mão onde os pregos entraram. Porque tu vistes e porque tu tocastes, agora tu crês? Bem-aventurados os que não viram e não tocaram e creram. Nós somos estes. Jesus nos chama de bem-aventurados. Jesus chama de bem-aventurados, de felizes, aqueles que não tiveram a oportunidade de dar as mãos para Jesus, numa oração à mesa. Que não tiveram a oportunidade de ver Jesus caminhar entre os discípulos. Mas que creem pela graça, pela fé,
que procede de Deus e que vem ao nosso coração. A ressurreição, portanto, ela é o centro da fé cristã. E é isso que o apóstolo Paulo reconhece na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 4, quando diz o seguinte, 1 Coríntios 15, 14, perdão, 15, 14, desculpa, Bruno. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Se nós não cremos na ressurreição, se a ressurreição ela não é o centro da nossa existência, das nossas conversas, do nosso convívio, do partilhar do pão e do vinho, tudo aquilo que fazemos aqui aos domingos na igreja é vão, é sem sentido, não tem propósito. Então, o que nos traz aqui, o que nos faz viver a vida cristã de maneira intensa e verdadeira, é a crença de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E essa esperança, por ser Ele o primeiro, que enche os nossos corações e nos aponta para aquilo que um dia acontecerá conosco. Nós não adoramos uma cruz. Nós não olhamos para a cruz com alegria, mas olhamos para a cruz como um símbolo de vergonha e dor. Nós não podemos ver um corpo pendurado numa cruz, porque a cruz está vazia. A cruz foi apenas um lugar de passagem. Assim como o sepulcro onde Jesus repousou com seu corpo por 3 dias. O lugar de Jesus, assim como o meu lugar e o seu lugar, é na eternidade. E talvez hoje para nós isso seja complicado de entender muitas vezes. E talvez existam coisas na nossa experiência de fé com Cristo que nós apenas precisaremos dizer, é pela fé que nós cremos. E um dia então, quando estivermos face a face com Ele, nós poderemos crer plenamente porque a plenitude do conhecimento estará em nosso coração. Mas essa ressurreição, ela também traz nova vida e esperança. E como dissemos, ela não foi apenas um evento histórico, como para muitos historiadores, mas uma verdade que transforma, porque nele nós temos o perdão dos pecados. Romanos capítulo 4, versículo 25, nos diz, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Todos os pecados que poderiam nos condenar, todos os erros que poderiam compor uma lista gigante de acusações sobre nós, elas foram rasgadas, elas foram aniquiladas. Jesus nos diz o seguinte, toda a culpa que recairia sobre você foi cancelada. Então, da ressurreição nós encontramos o perdão, a vida nova em Cristo Jesus. E da ressurreição e do encontro com Cristo vivo, nós vemos o nosso coração transformado. E é isso que nós vemos na atitude das mulheres, quando ele diz, alegrem-se, alegrem-se, fiquem felizes. Estejam felizes porque eu ressuscitei. E a nossa natureza humana, resistente àquilo que é extraordinário, preocupada apenas com o ordinário, com as coisas que nós tocamos, com as coisas que nós vemos, insiste em ainda pensar se de fato a ressurreição foi como está nas Escrituras. Mas nós cremos pela fé. E a fé, como diz o texto de Hebreus, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então nós cremos no Cristo ressurreto, não porque nós tenhamos provas cabais e materiais que nos ajudem a olhar e dizer assim, tá vendo? É isso aqui, porque o mundo vive nessa dinâmica. O mundo vive nessa perspectiva.
Foi isso que o racionalismo trouxe na história da humanidade. A comprovação pela razão científica. Se existe alguma dúvida, se existe alguma teoria, você pesquisa, você encontra argumentos científicos que comprovem a veracidade do ato. É isso que a academia faz. É isso que as universidades fazem. Mas nós somos a Igreja de Jesus. Nós não trabalhamos com provas materiais, mas com certezas espirituais. Nós não precisamos de uma prova material que diga para o mundo: eis aqui o Cristo ressurreto, o nosso Salvador. Mas segurando a Bíblia, a palavra da verdade, nós dizemos para o mundo: arrependam-se e aproximem-se de Deus. Por fim, a ressurreição, ela nos lembra a viver com fé e coragem e propósito, mesmo em tempos de dor e morte, porque nós sempre olharemos que em Cristo, e vamos crer que em Cristo há vida, esperança e vitória. E nós ouvimos no início uma canção que dizia assim, não sei se foi a Ali que tocou, porque ele vive. Foi isso, né? Uma belíssima canção. Será que tem como a gente cantar essa música? É possível? Tem aí? Deus enviou, Bruno? Assim, em cima da hora ali, não tem problema? É? Consegue, Bruno? Então vamos lá, vamos ficar de pé e vamos entoar ao Senhor esse belo cântico. E é isso, irmãos e irmãs. É porque Ele vive. É porque nós podemos crer no amanhã, num mundo cheio de desesperança e de tantas más notícias. A ressurreição é a prova da alegria que nós, discípulos de Cristo, temos de viver nele. Então vamos cantar com essa convicção esse belo cântico.